Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. É exatamente assim que você vai acertar um trade, não só um, como vários trades, tendo uma leitura eficaz dos movimentos de preço e basicamente entendendo qual que é o potencial, para onde que o mercado realmente tende a estar se desenvolvendo, pegando o trade naturalmente para esse direcional e aproveitando movimentos longos, movimentos grandes, porque quando o mercado ele realmente vai para um direcional e você pega esse trade no time certo, no momento certo de entrada, que é também algo que a gente vai abordar aqui nesse conteúdo, você participa de movimentos com um risco baixo, arriscando pouco e um retorno alto, tendo um grande desenvolvimento a seu favor. Então vamos entender sobre isso, dá para fazer isso por meio de técnica, dá para a gente entender o que o mercado tem ali mais chances de estar desenvolvendo naquele dia e você pegando trades naturalmente para esse direcional. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo que vai dar uma virada de chave aí no seu desenvolvimento. Olha só aqui, pessoal. Esse movimento aqui a gente já vai ter um contexto de compra muito interessante. Por que um contexto de compra? Porque o mercado está subindo. O mercado ele vem desenvolvendo um movimento de alta, tá vendo? Eu posso puxar aqui no gráfico de 5 minutos, eu posso puxar no tempo gráfico de 15 minutos, eu posso puxar em alguns tempos gráficos aqui, a gente pode dar uma navegada nos tempos gráficos e você vê que o mercado está em uma tendência de alta, olha só. Deixa eu ir tirando o zoom aqui do gráfico, vocês vão conseguir ver com mais facilidade. O mercado ele vem subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, e isso fica evidente, ó. Tá vendo? Topos e fundos ascendentes nitidamente nesse desenvolvimento, tá vendo? O mercado ele vem gerando esse tipo de comportamento, esse tipo de desenvolvimento, e a gente pode estar acompanhando ele dessa maneira. Então ele vem gerando essa movimentação. Ele pode querer continuar subindo, naturalmente. O caminho de menor resistência, o caminho mais fácil para o preço é continuar subindo. Por isso que ele está numa tendência de alta. Então, a tendência é que ele continue subindo. Esse é o primeiro ponto. Se você localizar um bom contexto comprador, ele faz todo sentido por conta da tendência. Sem contar aqui, pessoal, que ele veio capturando liquidez embaixo de fundos nivelados. Tá vendo? Tá bem feio esses fundos nivelados. Mas percebe que tem alguns fundos nivelados aqui. Isso cria suporte, né? Fundos nivelados cria suporte, induz muita gente a ficar comprando, enche de liquidez embaixo e a gente vê esse tipo de movimento acontecendo, que são as capturas de liquidez embaixo de regiões onde a maioria dos traders estão comprando. Então a maioria fica comprando no suporte, enche de liquidez embaixo, o mercado fura, estopa todo mundo e aí sim ele gera grandes movimentos para cima. Esse tipo de movimento de alta, pós-captura de liquidez, que segue tendência nítida, é um movimento muito sustentado, um movimento de alta minimamente saudável, tá? Isso é importante de entender. Ele ficou um pouco esquisito aqui para cima, porque ele começou a ficar bem exagerado, tá vendo? Ele tá bem subindo bem reto aqui, repentinamente, mas como um todo você vê que tem algum grau de qualidade no movimento, né? Um movimento que está saudável. E aí ele pegou numa zona de demanda também, nessa região, uma zona forte de demanda e veio subindo com pressão. Essas setinhas aqui, elas representam trades que a gente mapeou aqui no nosso ambiente de prática, né, lá do treinamento Excelência Trade, onde todos esses trades são desenhados com antecedência. Inclusive, eu vou mostrar isso acontecendo aqui em cima. Então, o preço está subindo nesse contexto, pessoal. E aí tem um detalhe importante aqui no gráfico de 5 minutos, para essa puxada para cima, que é aqui atrás, olha só. Essa região aqui, no gráfico de 1 minuto, aliás, a gente consegue vê-la melhor. Tem uma zona de oferta extremamente forte nessa região. E aí eu já fiz um vídeo aqui para o canal mostrando esse tipo de sinal de força que o mercado desenvolve, que é uma manipulação institucional. O vídeo chama manobra institucional e alguma coisa nessa linha. É realmente um conceito muito forte. Eu falo nesse vídeo há algumas semanas atrás que quando você vê isso no gráfico, o mercado tende a desenvolver movimentos explosivos para cima. E, de fato, você vai ver o movimento que ele fez ali de novo em cima desse conceito. Se você puxar aí no canal, você vai ver um vídeo escrito Manobras Institucionais. Assiste esse aqui primeiro, mas depois assiste esse que eu estou falando que você vai ver. Que interessante. Então, aqui a gente tem uma zona de oferta. Zona de oferta boa, institucional mesmo, real, ela é desenvolvida desse jeito. 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebrando o topo. Tá vendo? Quebrou esse topinho pequeno. Puxa forte para baixo, quebrando as mínimas. Esse movimento é uma estrutura de continuidade de queda, de qualidade. Tá? Essa estrutura de continuidade de queda cria o POI, que é uma zona de oferta. Que fica nessa localização, tá vendo? É uma grande zona de oferta. Inclusive, se você puxar volume profile no movimento de baixa, você vê que tem muito volume ali, ó lá. Tá
Vendo, ó, muito volume concentrado nessa região, que é essa linha vermelha aqui, né, a POC, mostrando que é uma zona de muito volume concentrado, traz ainda mais qualidade, é uma zona de oferta vantajosa. Lá na frente, você vê que o preço passa reto por ela. Zona de oferta, quando é muito grande desse jeito, percebe que ela é bem grande, precisa de confirmação, tá? Quando é muito grande assim. Então, naturalmente, o preço passando por ela não tem problema nenhum, porque não tem como vender nessa região, por mais que seja uma zona de oferta forte, não tem como vender porque ela é muito grande, tá? Então, lá no time do Excelência Trade, por exemplo, a gente estava de olho em confirmação aqui dentro. Ele não chega nem perto de confirmar, ele passa reto. Isso é ótimo, porque ele configura essa manobra institucional que eu estou falando com vocês, que ocorre ou por meio de gap, ou o mercado fecha num dia aqui e no outro dia ele abre em cima, fazendo um grande gap, que é aquele buraco na negociação que alguns mercados fazem e outros não fazem tanto. Mas ele faz o gap, que é clássico. Nesse vídeo, inclusive, eu mostrei o exemplo do gap. Ele abre em cima e pula totalmente a zona de oferta e daqui para cima ele vai embora muito explosivo. Ou então ele pula a zona de oferta por meio de candles muito fortes, como esse. Exatamente igual está aqui no material didático lá do time da Excelência Trade. A gente tem esse material didático, toda a aula lá dentro tem um material didático junto de apoio, né, da aula, explicando tudo o que eu estou abordando naquela aula por meio de desenhos. Todas as aulas têm isso, em todas as mentorias dentro do programa de formação do treinamento de Excelência Trade, que a gente tem várias mentorias lá dentro, todo mundo tem acesso a tudo, é bem bacana. Então aqui, por exemplo, explica isso, ó. E lá nesse vídeo que eu estou falando, eu mostro esse exemplo aqui, ó, do gap, tá vendo? Olha lá, o preço fecha embaixo, no outro dia ele abre em cima da zona de oferta, pulando ela, por meio de um buraco, o gap. Muito mercado faz isso. Ou então ele faz por meio de candles cheios, olha lá. Ó. Nesse caso foi os candles cheios. Uma força repentina, assim que o mercado abre, né? Logo no início do dia. E olha lá, depois ele vai corrigindo e vai gerando compras infinitas dali para cima. Vamos entender sobre isso. De fato, ele vem subindo, olha só. E vem desenvolvendo um movimento. A gente pode refinar no tempo gráfico de 1 minuto. Então o mercado está subindo, está numa tendência de alta nítida. É um movimento sustentado, porque houve capturas de liquidez aqui embaixo. O preço pegou em zonas de demanda, está subindo, está pulando zonas de oferta, mostrando que regiões de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço, o que representa uma força de demanda ainda maior e uma fraqueza de oferta significativa, sem contar que esse tipo de comportamento é também um sinal de força muito forte, uma manobra institucional quando os big players do mercado estão otimistas em preços mais altos. Então tem toda uma dinâmica aqui bem interessante, tá? E aí ele cria aqui um movimento que a gente mapeou em detalhes lá no time da Excelência Trade, essa oportunidade. Percebe que é exatamente ali, ó, o fundo que está marcado aqui é esse fundo aqui, né, naturalmente. Olha lá, a gente mapeou ele vem subindo, ele vai criar uma estrutura de continuidade de alta. Criando a estrutura, ele valida o POI, que é uma zona de demanda, e a gente tem compra na continuidade. Tá vendo? Olha o que ele fez em cima do desenho ali, ó. A gente mapeou. 1, 2, 3, puxou forte para baixo, mais ou menos forte para baixo, né? Quebrou o fundo e puxou forte de fato para cima, candles cheios. Ele faz esse movimento, estrutura de continuidade alta, que é exatamente isso daqui, ó. A gente tinha mapeado nessa região mesmo. Tá vendo? Acabou de criar. Essa estrutura de continuidade, ela valida, igual eu tinha desenhado ali, o POI, que é uma zona de demanda que fica por ali. Voltando, a gente tem compra de continuidade na região. Então, pessoal, naturalmente é aqui, ó. A gente tem aqui a nossa zona de demanda para comprar nessa região, stop embaixo da região para aproveitar o movimento de preço que sobe. Essa configuração de estrutura de continuidade está muito feia, tá? Esse movimento de baixa é legal quando ele vem forte, com candles mais cheios. Ele veio caindo bem agarrado, bem xoxo. Então ficou um desenho meio feio, mas tá assim, 100% exatamente o que a gente mapeou ali, tá vendo? Em cima do desenho. Então, realmente tem ali a possibilidade, não tem jeito. E esse é o caminho mais limpo para o preço, né? Por conta desse sinal de força e por conta dessa tendência forte. Então, nessa o mercado vem desenvolvendo. Aqui mesmo ele já criou outro, ó. Outra estrutura de continuidade nesse contexto. Ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando fundo, puxou para cima, renovando o máximo. Aqui mesmo, querendo ou não, já é um POI que também gera compra nesse ponto para aproveitar o movimento de alta. E aí ele vai desenvolvendo essa continuidade. Olha só que interessante. Aqui mesmo ele acabou de criar outro. Olha isso. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando fundo, puxou para cima, renovando o máximo. Criou exatamente outra estrutura de continuidade.
acaba criando outra compra nessa região para aproveitar movimento de preço. Porque é aquilo que eu mostrei no material didático ali, olha só. Tá vendo? Ele vai criando fundos ascendentes e vai subindo quando ele faz esse tipo de comportamento, né? Bem comum. Então, ela pega e vem desenvolvendo movimento de alta. E nessa ele vai subindo, tá? Ele vai subir bem mais, tá? Isso tudo num dia só. Que é exatamente o que ocorre quando esse sinal de força ele configura com direito mesmo. Então, enfim, isso tudo num dia. Então ele vem subindo muito forte, é um cenário muito bom. Você entendeu os detalhes da configuração, a gente consegue identificar manobras institucionais desse movimento, a gente consegue identificar sinais de força, a gente consegue identificar capturas de liquidez e a gente consegue identificar o preço fazendo tudo isso a favor de uma tendência já nítida. Ou seja, é um contexto de compra que faz muito sentido, querendo ou não. E isso é importante para a sua tomada de decisão. É assim que você tem que estar operando no mercado, em cima de coisas que fazem sentido. E não só porque você viu um conceito isolado, do nada, e no achismo, muitas das vezes, você acabou tomando uma decisão, que é o que 99% dos traders acabam fazendo por conta do despreparo operacional. Nunca fizeram um preparo de fato operacional, nunca fizeram um programa de formação, nunca passaram por um processo de transformação que vai pegar uma pessoa normal e vai realmente transformar em um trader, né? Porque é de fato uma profissão. Faculdade, a pessoa fica 6 anos lá dentro para começar a praticar. O trader, ele no primeiro dia, ele já quer operar com eficiência, assim como um profissional. Então ele vai batendo cabeça, acaba criando vários bloqueios, né, ao longo da jornada. Isso atrapalha ainda mais o desenvolvimento. Então isso aqui é muito importante. Aqui a gente tem um outro cenário, só que ele é de venda, pessoal. E aí na venda a gente já tem um contexto oposto desse que eu estou falando com vocês. Oposto no sentido de que a tendência é de baixa. Então se eu subir aqui no gráfico de 5 minutos também, aqui eu estou usando muito esses tempos gráficos nesses cenários, né? Mas isso aqui é exatamente igual em qualquer tempo gráfico, tá? Tem gente que gosta de usar tempos gráficos um pouco maiores, sem problema nenhum. Você pode colocar em tempo gráfico que você tiver mais intimidade e localizar essa mesma linha de raciocínio do mesmo jeito, tá? Super tranquilo. Olha só esse flow de tendência de baixo, pessoal. Não tem dúvida. O mercado está caindo e não é pouco. Tá vendo? Caindo sem parar na movimentação, tendência de baixa. Ele está até limpando liquidez embaixo de fundos nivelados, olha só. Fundos nivelados representa possibilidade de compra quando o mercado visita embaixo, porém, só quando ele reage bem. Só quando realmente vem entrando interesse comprador e ele vem reagindo bem a essa região. Se ele não reagir bem, a chance de continuidade de tendência é muito grande. Olha o que ele fez. Ele só deu essa puxadinha aqui para cima. Fraca, xoxa. Tá vendo? E não confirmou nada de compra, não confirmou nada para pensar em comprar. Então, cara, seguir esse flow de baixo, sem dúvidas, é o caminho mais fácil. E nessa que ele continua caindo, ele cria a estrutura de continuidade de queda. Olha só. 1, 2, 3, puxa para cima, quebrou esse topinho aqui. Puxa para baixo e veio renovando as mínimas. Aqui mesmo, na verdade, ele já renovou e aqui mesmo ele já gera a venda. Ele cria a zona de oferta. Tá vendo? A estrutura de continuidade ela é desenvolvida dessa maneira. Dá até para eu voltar um pouquinho aqui, ó, pra vocês entenderem direitinho. Olha lá, ali já é a estrutura de continuidade. No momento que ele renova essa mínima, nessa puxada forte para baixo, tá vendo? Isso aqui já é uma estrutura de continuidade. Nela valida o POI, que é uma zona de oferta que fica por aqui. Então, voltando, igual vocês viram ali, tem a venda de continuidade nesse movimento. A gente, inclusive, mapeou isso aqui em detalhes lá no time, olha só. Exatamente essa opção que eu estou falando, olha lá. Ele está naquela região e ele pode gerar alta por conta dos fundos nivelados ali atrás. E ele está capturando aquela liquidez. Mas olha só o que eu estou falando ali com o time. Na região não confirma nada de compra. Ela não sobe um pouquinho, não confirma nada de compra. Vem caindo, de continuidade, entendeu? Criando a estrutura de continuidade, a gente vende. Só vender para continuidade. Olha lá, só vender para continuidade, foi o que eu acabei de falar ali. Então olha esse movimento, tá vendo? Foi o desenvolvimento ali. E olha lá o que ele fez, tá vendo? Exatamente nessa região. Olha os fundos aqui atrás, tá vendo? Que é essa linha marcada. Ele realmente sobe só um pouquinho, começa a cair e cria estrutura de continuidade. Exatamente essa dinâmica. Então é ali que a gente vende. Stop em cima para aproveitar o movimento de baixo. Tem que andar pelo menos 3 vezes o risco. Vai andar bem mais. Mas os 3 vezes o risco já é um trade legal. Então lá ele vem desenvolvendo, vem enrolando.
mas é um movimento muito favorável para seguir esse direcional. Então, aqui nesse contexto, o que a gente vê nítido? Depois ele vai cair bem mais ali. Aqui a gente vê uma tendência nítida também. A gente vê o preço enfraquecido em reagir em regiões onde deveria reagir bem na compra, né? Que são aqueles fundos nivelados. Para vocês entenderem aqui, olha só. Gráfico de 5 minutos. Tá vendo esses fundos aqui? É o que eu estava falando com vocês. Fundos nivelados geram zona de liquidez. Ó. Quando o mercado fura esses fundos, tende a entrar pressão significativa de demanda. Porém, tende a entrar, não é que vai entrar. E aí você tem que ver se entrou. E se confirmou alguma coisa de compra boa. Se confirmar, beleza, tem compra. Mesmo contra esse flow aqui seria uma opção. Mas não entra, né? Ele não reage tão bem. Ele reage xoxo e já começa a querer cair de novo e confirma a continuidade. Exatamente o que a gente tinha cogitado ali. Lá, sobe xoxo, não confirma nada de compra, volta a cair de novo, já estando embaixo da região, a linha aqui, tá vendo? E aí cria estrutura de continuidade. Então, perfeito, foi em cima do desenho ali também, muito simples e fica fácil de participar a partir dessa estrutura de continuidade, confirmando toda a leitura, entendeu? De continuidade. Agora, vindo aqui em outro movimento, num contexto totalmente diferente, onde não tem essas estruturas de continuidade e o gatilho de entrada, a confirmação, vem por meio de outro conceito, tá? Vem por meio de um choque. Olha que interessante esse movimento. Aqui, no caso, pessoal, o preço está subindo. E aí já é um trade contra a tendência. Por quê? Por conta da localização que o preço chegou. Olha que interessante. Aqui ele está subindo nítido, né? Uma baita tendência de alta. Vale a pena pegar trade a favor dessa tendência? Com certeza. Ó. Aqui tem setinha, a gente mapeou isso lá no time, desenhado. Aqui tem setinha, a gente mapeou isso lá no time, desenhado. Então ele vem gerando compras a favor dessa tendência de alta, naturalmente. Porém, olha onde que ela chegou, né? Aqui, vamos subir o tempo gráfico lá para 15 minutos, lá para 1 hora, a gente consegue ver melhor essa liquidez. Olha, aqui no gráfico de 1 hora, vindo aqui para trás, olha só o topo de liquidez que a gente tem aqui. Deixa eu colocar mais forte para vocês verem. Tá vendo esse topo marcado? Isso aqui é um baita topo de liquidez, criado por meio desse movimento de 1, 2, 3, tá vendo? Isso aqui é uma estrutura que cria topos de liquidez. Muito básico, né? Um pivô de baixa. O mercado renova essa mínima por meio dessa grande impulsão de baixa, tá vendo? E aí ele valida o topo lá em cima como um topo válido. É um topo de liquidez. Quando o mercado visita em cima desse topo, tende a entrar pressão de oferta significativa de big player, né? Tende a entrar pressão de venda nessa região. Então é uma zona importante. Inclusive, o mercado veio nivelando os topos, olha só. Não encostou na região, né? Mas isso aqui já dá para considerar que ele está nivelando topos nessa zona. Aqui, aqui. Então, além do topo de liquidez, que já é válido como zona de liquidez, ele ainda vem nivelando, ele cria uma espécie de resistência, que também é outro tipo de liquidez de venda. Então, quando o mercado visita em cima desse topo, tende a entrar uma pressão de oferta boa, tá? Então, é exatamente aqui aonde ele está nesse momento. Lá no tempo gráfico de 5 minutos, a gente vê uma confirmação acontecendo que foi um choque. Choque nessa localização é uma boa opção. Ó, o preço fez 1, 2, 3 e puxou forte para baixo, quebrando o fundo. Isso é um choque. É um gatilho de venda para esse tipo de contexto, né? Então, ele está localizado no lugar certo para isso. Quando ele volta aqui para testar, que é esse movimento de alta, você tem uma venda para aproveitar o movimento de baixa. Tá? Então, a venda vem nesse ponto aqui. Então, naturalmente, é o que a gente pode visualizar ele desenvolvendo. A gente mapeou isso em detalhes lá no time de Excelência Trade, olha só. Exatamente aqui. Já estava criando choque, é só voltar para testar, igual eu falei com vocês, e a gente tem vendas. Olha, tudo aqui, tá vendo? 6 horas atrás, tá vendo? Lá no time hoje. Então, esse movimento aqui é exatamente a venda nesse ponto aqui em cima. Stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de baixa, que tem que ser 3 vezes o risco aqui também, no mínimo. Então, ó, foi lá, pegou a ordem e vem desenvolvendo o movimento de baixa. Então, um cenário legal aqui também, nesse contexto. Tá beirando ali os 3 vezes o risco certinho na movimentação. Então, um movimento bom aqui também, desenvolvido para venda, tá? Então, entenda que muitas das vezes seguir uma tendência é o caminho mais fácil. Tem que ficar de olho aonde que o preço está localizado, porque às vezes ele chegou numa região que aí já
vai entrar interesse contrário muito provavelmente e ficar pegando trade a favor desse flow começa a ficar mais arriscado, mas é só estar ciente de zonas de liquidez para ver se ele está nessas regiões e, fora isso, cara, seguir esses direcionais muito bem estabelecidos a partir de um contexto elaborado faz muito sentido, vale muito a pena e vai te ajudar a tomar decisões melhores. Beleza? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!